Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa disciplina Análise de Custo. Estamos entrando aqui na unidade 4, nossa unidade final. Essa unidade, ela nos falará sobre a relação custo, volume e lucro. Nesta unidade, nós iremos fazer... Vamos lá. Nessa unidade, nós iremos analisar diretamente custo, volume e lucro, né? Quando se fala em custo, volume e lucro, nós vamos ter para princípio a margem de contribuição, alavancagem operacional, margem de segurança e ponto de equilíbrio. Esses são os 4 fatores básicos que nós vamos ter como critério para analisar a nossa relação entre o custo, o volume e o lucro. Para iniciar, nós vamos com uma parte teórica sobre o porquê dessa relação, né? Onde que essa relação ela é usada, para que serve. Aqui nós temos um conceito, né? Onde aplica a utilidade dessa relação para determinar as interrelações entre diferentes níveis de atividades. E aqui a gente elenca as atividades de venda, os custos, os preços de venda e a composição da venda e dos rendimentos, né? Como que eu vou compor esse meu preço de venda? Será que eu vou estar atribuindo um lucro razoável? A minha margem de segurança está boa? Eu estou entrando em prejuízo, né? Então, toda essa relação nós vamos ver daqui para frente. Essa relação, esse tipo de análise, ela preocupa-se com o efeito sobre os rendimentos de uma alteração no volume de vendas, preço de venda, composição de venda e custos, né? É aquela questão. O analista de custo, ele vai estar sempre analisando a quantidade, o momento em que deve se aumentar, o momento em que deve se parar. Como a gente já vem aí da questão da nossa unidade 3, né, onde a gente aprendeu aí a margem de contribuição unitária, os fatores de limitação, a teoria de restrição, né, tudo isso. Então aí a gente vai chegar agora à questão do lucro, né? Nós vamos chegar a uma análise mais criteriosa ainda. Nesse ponto, nesse estágio da nossa disciplina, os custos fixos e variáveis, eles devem ser separados e calculados de modo que todos os custos possam ser divididos, sendo ele fixo e variável. E aí nós teremos aqui os fatores principais, como eu já mencionei, que envolve a análise do custo, volume e lucro, serão o preço de venda, né, o preço onde aquele meu produto é vendido, o preço final, onde eu já vou estar repassando ele ao meu consumidor final, o volume de vendas, a minha quantidade, metas, quais as metas que eu devo estipular para a minha equipe de vendas, os meus custos e despesas variáveis e os meus custos e despesas fixos, né? Então, aqui a gente passa agora para o ponto de equilíbrio, né? Nós vamos aqui ter um breve conceito sobre esse nosso índice, né? Sobre essa nossa parte tão importante dessa disciplina, que é onde o ponto de equilíbrio, se a gente for observar aí pela imagem, a gente já vê que é um meio termo, né? A critério grosseiro, né? A grosso modo, é onde a gente vai procurar se manter no equilíbrio, no meio, né? Se manter estável. E aí, para o nosso critério contábil, nós vamos aqui ver que para uma empresa apresentar de fato o lucro, a margem de contribuição ela deverá cobrir todos esses custos e despesas. Caso contrário, ela vai apresentar prejuízo, né? Se a minha margem de contribuição estiver menor que isso, eu vou estar trabalhando no prejuízo. E hoje a gente sabe que as empresas querem maximizar o lucro. E aqui nós vemos que o ponto de equilíbrio, ele é o momento em que essa margem de contribuição, ela se iguala aos custos e às despesas fixas da empresa, né? Onde eu vou ter a minha equação nula, digamos assim, né? Onde a partir daqui é o momento que eu terei lucro, né? A partir desse momento, dessa próxima unidade, dessa equação que zerou, a partir daqui é só lucro. Então, quanto mais eu produzir a partir deste ponto de equilíbrio,
Isso quer dizer que quanto mais eu produzir, ou melhor, maior será o meu lucro, né? Então é muito importante essa análise do ponto de equilíbrio para a questão do lucro da empresa, né? Para a questão dessas empresas, grandes empresas que trabalham com grandes produtos, para escolher qual o ponto, né, de equilíbrio, qual a meta de vendas a estipular de determinados produtos, enfim. E o ponto de equilíbrio, ele nada mais é do que o ponto em que a receita vai se igualar às despesas, né, e os custos, sejam eles fixos ou variável, né? Que até aqui a gente distinguiu os fixos dos variáveis. E aqui a gente vai utilizar todos os conceitos junto, né? Então, ele é o volume necessário produzido para cobrir todos os custos e despesas do negócio. Que até então, na margem de contribuição, o que a gente via era que eram utilizados os custos e despesas variáveis, né? E agora a gente vai somar a esses custos, né? E alterações de preços provocariam o mesmo impacto sobre os nossos custos variáveis. Saber quanto que eu vou estar vendendo, se eu vou estar vendendo a mais, se eu vou estar vendendo a menos, né? Quanto à questão de promoções, né? Eu preciso diminuir o meu estoque de um determinado produto e colocar uma promoção. Quanto que seria o meu preço, o meu ponto de equilíbrio para que essa promoção eu não saia perdendo, né? Eu aumente a minha venda, né? Eu movimente financeiramente a minha venda, mas mesmo assim eu mantenha um pequeno lucro ainda, né? E a seguir nós temos aqui em forma de gráfico, né? Uma breve demonstração sobre a relação do custo fixo e a margem de contribuição, né? Então, ela basicamente, em termos monetários, nós temos aqui a nossa nosso primeiro índice, e o nosso segundo seria as vendas, né, em unidade, né? Então, o meu custo em reais, o meu custo fixo e a minha despesa fixa, ele se permanece independente da minha quantidade. Então, ele permanece em uma reta constante no nosso gráfico, né? E a minha margem de contribuição, a partir do meu ponto zero, ela tende a crescer, né? Porque quanto mais eu produzir, né, maior será o meu lucro. E aí, quando essa margem de contribuição ela se equaliza, né, aos meus custos e despesas fixos, né, aqui eu vou ter o meu ponto de equilíbrio, né? Então, até esse ponto, né, a empresa ela vai estar tendo mais custos e despesas do que receita. Então, tudo que estiver a minha margem de contribuição abaixo dessa linha, do meu custo e despesas fixas, eu vou estar ainda tendo mais custo do que receita. O que eu passar acima vai entrar na minha faixa de lucro, né? Então, esse ponto, aliás, ele é definido tanto em unidades, né, volume, quanto em reais. São informações que eu preciso ter. Então, agora nós vamos exemplificar, tornar de uma maneira mais prática esse ponto de equilíbrio, né? Aqui nós temos os dados de uma empresa, né? Que ela vai fornecer os seguintes dados. Nós temos aqui preço de venda, R$500, somado o meu custo com as minhas despesas variáveis, eu vou chegar a 350 unidades, né? E eu tenho aqui, para minha produção, eu tenho 600 mil mês de custo fixo, né? Então, aqui, como que a gente faria para chegar a atingir o meu custo, o meu ponto de equilíbrio, né? Neste caso, a empresa ela vai ter o seu ponto de equilíbrio quando as suas receitas totais se igualarem com os seus custos e despesas totais. Mas, professor, e como é que eu vou fazer isso? Aqui a gente tem uma fórmula, um ponto de equilíbrio, onde ela vai me dar a somatória dos meus custos e despesas fixas, né? Dividido por quem? Pela nossa margem de contribuição unitária, nossa MCU, que foi o que a gente viu na unidade 3, né? E como que a gente colocaria isso em prática? Com os dados da questão, eu já tenho em mãos aqui, ó, o meu custos e despesas fixas,
a questão já está me dando somando, né? Então, eu só vou colocar ele na minha fórmula, 600 mil, e vou dividir ele pela minha margem de contribuição unitária. E como que é isso? Eu vou subtrair o meu preço de venda, a minha receita, pelos meus custos e despesas variáveis. Se eu tenho 500 no meu preço de venda, isso quer dizer que eu vou ter aqui R$150, né, de margem de contribuição unitária. Mas para fins didáticos, aqui nós já colocamos o nosso danadinho bem ali. Dividindo tudo isso, eu vou ter aí, vamos abrir a calculadora. Vamos agora jogar na fórmula, né? Aqui agora é só matemática básica, né? Então vamos lá, eu tenho 500 menos 350. Eu vou ter aí 150 de margem de contribuição unitária. Então eu vou ter 600 mil, né? Dividido por 150. Opa, 150. Eu vou chegar aí ao meu ponto de equilíbrio em 4.000 unidades. Mas o que isso quer dizer? Né? Eu cheguei, pronto, eu tenho um ponto de equilíbrio de 4.000 unidades. Isso quer dizer que até eu chegar à minha produção em 4.000 unidades, eu vou estar trabalhando com mais despesas do que receita. Né? Se eu parar até aí, eu vou ter basicamente zero. Para mim equilibrar as minhas despesas, eu tenho obrigatoriamente que produzir 4.000 unidades mês. Né? Ah, eu fechei o mês com 3.000 unidades. Então, isso quer dizer que a minha empresa fechou no vermelho. Né? Porque, de acordo com o nosso gráfico, abaixo das 4.000 unidades, eu vou estar trabalhando no prejuízo. Então, para que a minha empresa funcione, para que a minha empresa tenha lucro, eu preciso produzir acima de 4.000 unidades, né, por mês, de acordo com essas informações que eu adquiri, certo? Do meu setor de controladoria, do meu setor de custos, né? Enfim. Então, a partir da minha unidade 4.001, essa unidade aqui em diante, eu terei lucro, né? Vamos comprovar? Seguindo mesmo o nosso exemplo, nós temos aqui as mesmas informações. R$500 de preço de venda, 350 de custos e despesas variáveis, com mais 600 mil. Para o resultado inverso, para comprovar aquilo que eu acabei de falar, né? Sabendo que 4.000 unidades é o ponto de equilíbrio, vamos comprovar isso agora monetariamente, né? Certo? E quanto de dinheiro de 4.000 unidades que eu vou ter? Simples, certo? Eu cheguei a um ponto de equilíbrio de 4.000 unidades. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui, ó, pelo meu preço de venda. Eu já cheguei à minha quantidade, ao meu volume necessário. Então, agora, para me chegar monetariamente, basta eu pegar o meu ponto de equilíbrio e multiplicar pelo meu preço de venda. Então, aí, em reais, quando a questão perguntar meu preço de venda monetariamente, é exatamente isso. Eu vou pegar a minha unidade e multiplicar pelo meu preço de vendas, né? Daí, então, eu sei que a minha empresa vai estar operando no lucro a partir da minha receita em 2 milhões, né? E aí, vamos agora aqui para ver o nosso custo, né? Eu não tenho o meu custo e despesa de R$350 a unidade. Então, se eu tenho 4.000 unidades, é o meu ponto de equilíbrio, eu vou ver aqui o meu custo no meu ponto de equilíbrio também. Então, eu multiplico ele por R$350, né? E vai dar o meu resultado de 1.400.000, né? Nesse estágio. Que se a gente for equalizar aqui, é onde a gente neutraliza o nosso resultado, né? Por quê? Porque a minha receita em 4.000 unidades, ela equivale a 2 milhões. Os meus custos e despesas variáveis em 4.000 unidades, ele chega a 1.400.000. Quanto que falta para me equilibrar essa conta? 600 mil. Exatamente aqui, ó, o valor do meu custo e despesa fixa, né? A partir desse momento, eu neutralizei. Eu tenho 1.400.000 de despesa e eu tenho
de despesas variáveis, aliás, e eu tenho 600 mil de despesas fixas. Então, isso quer dizer que, somando tudo, eu tenho exatamente os 2 milhões de receita, né, nas minhas 4.000 unidades. Então, esse é o ponto X da questão. É exatamente aqui onde a minha empresa está equilibrada. Vamos ver como seria o nosso resultado a partir da nossa produção da 4001? Então, nesse mesmo nosso exemplo, a empresa vai começar a ter lucro a partir da produção de 4001. Ok, então para que eu possa fazer uma projeção de caixa, né, ou uma projeção de lucro, né, as grandes empresas, elas têm esse trabalho no setor financeiro, né? Então, como que eu vou fazer se eu já tenho o meu ponto de equilíbrio? Então, qual seria o meu lucro se eu produzisse 4.100 unidades, né? Me daria um lucro de quanto, né? Monetariamente falando. Então, a gente vai pegar os mesmos dados da nossa questão, né? Até o momento não mudamos nada, apenas estamos só transcrevendo aqui os dados da nossa questão. Sabendo que esse ponto de equilíbrio ele está em 4.000 unidades, né? Para mim ter o lucro das próximas 100 unidades acima vendida, bastaria que eu calculasse aí a soma da margem de contribuição unitária das unidades a mais, né? Qual é a minha margem de contribuição? Eu tenho aqui 500 e 300, então eu tenho uma margem de contribuição de R$150. Para mim saber qual seria o meu lucro aqui, era 100 vezes R$150, né? Que daria aqui um lucro aproximadamente não, um lucro exato de R$15.000, que seriam as 100 unidades que passam no meu ponto de equilíbrio, né? 100 unidades, a minha margem de contribuição unitária, que é o meu preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Então, eu totalizo aí a um lucro de R$15.000. Vamos comprovar? Vamos fazer aqui a nossa TRE, né? Na nossa realidade atual de 4.100 unidades, né? A gente viu ali anterior que 4.000 unidades eu equalizo. Eu equalizo o valor das minhas despesas e custos fixos e variáveis com as minhas receitas. Então, quanto seria o meu lucro se eu produzisse 4.100? Eu vou pegar a minha receita total, 500 vezes 4.100 agora, né? E aí, vamos lá para a calculadora. Eu vou ter aqui R$500, que vai ser o meu preço de venda, vezes, eu vou ter aqui 4.100 unidades, né? R$2.050.000, né? Comprovadamente, essa é a minha receita com as 4.100 unidades. E agora, deduzindo das minhas receitas para ter o lucro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que também ver os meus custos e despesas variáveis, o meu preço de custo e o meu custo fixo, somado aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou deduzir os custos e despesas variáveis, né? Vamos para a nossa calculadora mais uma vez. Quanto seria o meu custo e despesa variável? Eu vou pegar os meus 350, que é o valor unitário, e vou multiplicar pela minha quantidade agora planejada, né? Que eu tenho planejamento de 4.100 unidades. Então, eu vou chegar aqui a um custo de 1.435.000 variável. E aqui no meu custo fixo, como a gente já estudou, independente de eu produzir mais ou menos, o meu custo fixo, ele é fixo, né? Ele não vai variar. Então, com o meu custo fixo eu não faço nada, eu só coloco ele aqui na minha DRE, né? Então, agora vamos comprovar mais uma vez na nossa calculadora. Temos 2.050.000 de receita, menos 1.435.000 de custos e despesas variáveis, somado às 4.100 unidades, e menos 600.000 do meu custo fixo, que esse tanto faz eu produzir mais ou menos, ele vai permanecer o mesmo valor. Ok, gente? Comprovado
15 mil reais de lucro, né? Então, as nossas 100 mil unidades, elas vão me dar um lucro de 15 mil reais, né? Agora nós vamos passar para um novo tópico, que é a margem de segurança e a alavancagem operacional, né? Nós vimos até o momento aqui a margem de contribuição unitária, que é quanto cada produto contribui, né, nas suas despesas e no seu lucro. Agora aqui nós passamos para a margem de segurança. A margem de segurança ela vai representar a quantidade ou percentual de vendas acima do ponto de equilíbrio, né? Lembra que a gente colocou as 100 unidades, uma suposição dessas 100 unidades a mais seriam vendidas, né, acima do ponto de equilíbrio? Em outras palavras, isso é exatamente a nossa margem de segurança, né? Ela é aquilo que pode ser reduzida das vendas sem que a indústria comece a ter prejuízo, né? Então, ou seja, das 4.100, se eu vou ter que reduzir, eu preciso ter em mãos, né? Eu preciso ter a informação da minha margem de segurança. Quando há um fator de limitação que eu preciso reduzir a minha produção, eu preciso ter essa informação para saber se a minha empresa vai trabalhar ou não no prejuízo, né? Afinal de contas, ninguém quer trabalhar no prejuízo, e para se trabalhar no prejuízo é preciso se traçar um planejamento, né, do que fazer, de como fazer, né, quanto tempo vai durar, enfim, né? Então, essa é uma das vantagens aí, é um dos conceitos da nossa margem de segurança, né? E aqui nós temos uma fórmula básica que traduz tudo isso, que a nossa margem de segurança ela vai ser o quê? Ela vai ser a nossa quantidade, tem um errinho bem aqui, vai ser a nossa quantidade produzida, né? Foi aquilo que a gente produziu e vendeu, menos a quantidade do meu PEC, né? Que aqui é o ponto de equilíbrio contábil, né? Ponto de equilíbrio, né? Aqui a gente vai ter a nossa margem de segurança. Mas e a alavancagem operacional? O que é isso? Primeiramente, a gente parte do princípio do que seja alavancagem. Quando você passa pela sua cabeça do que possa ser uma alavanca, né? Lá no Google, vamos lá, procurar no Google aí o que possa ser uma alavanca. Alavanca é uma ferramenta que ela tem uma função de levantar, né? Ela levanta, ela abre um buraco lá e levanta aquilo. Então, a alavancagem operacional, ela tem quase o mesmo sentido, né? Ela está relacionada, no caso aí, ela vai ser a ferramenta que vai levantar o lucro, né? Que vai calcular e que vai destacar esse percentual de lucro do que foi aumentado, né? Do que vai ser aumentado ou do que vai ser diminuído, né? Então, essa alavancagem operacional, ela vai relacionar a variação percentual do lucro operacional, que também pode ser calculada em função do lucro líquido ou do lucro bruto, com a variação percentual das vendas. E aqui nós temos aqui o grau de alavancagem operacional, que é o GAO, né? E esse GAO, ela é a relação entre o acréscimo proporcional do lucro e o de produção física ou da receita total, tendo aí como referência o nível de operação normal. Ele é medido aí entre o ponto de equilíbrio contábil e a capacidade máxima. Vamos ver como que a gente chega a esse ponto. GAO ele pode ser, né, a nossa alavancagem operacional, o grau de alavancagem operacional. Ele pode ser variação do lucro dividido pela variação das vendas, né, tudo isso em porcentagem. Ele pode ser a variação do lucro dividido pela variação da quantidade produzida, né? E também pode ser a margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional. Essas três fórmulas são as fórmulas que vocês vão utilizar a depender da informação que você tem em mãos, né? Então, você precisa traduzir, retirar, vamos supor, de uma questão ou de uma situação, todos os dados para que você possa saber qual o tipo de fórmula você pode utilizar na nossa alavancagem operacional. Não se assustem, vamos para os nossos exemplos. Suponhamos aqui que uma construtora
ela esteja construindo um tipo de casa pré-fabricada, que ela terá as seguintes condições, seguintes características, né? Nós temos aqui custo variável de 140 mil a unidade, certo? Nós temos aqui 1 milhão, o custo fixo por mês, né? E o preço de venda dessa casa, ela é apenas 240 mil, né? Então, vamos para as nossas suposições. Suponhamos que ela esteja produzindo e vendendo 14 casas por mês. Com essa informação que nós estamos aqui na nossa tabelinha. Se ela estiver vendendo aqui 14 casas por mês, para que a gente possa adquirir o lucro, primeiramente, a gente vai ter que ter o nosso ponto de equilíbrio calculado, né? Para que a gente possa calcular essa variação primeiro, né? Então, se eu tenho aqui 140 mil unidades, né? O meu 140 mil, meu custo variável com 1.000 de despesas, 1 milhão, e o meu preço de venda, eu vou primeiramente ter a minha margem de contribuição, que a minha margem de contribuição vai ser os 240 menos os 140 mil, e aqui eu vou chegar a uma condição de 100 mil reais de margem de contribuição unitária. Como que você chega a isso, a esse cálculo direto, professora? Aqui, gente, ó, eu tenho 240 mil, eu vou diminuir por 140 mil, que é o meu custo de despesa variável. Eu tenho uma conta de 100 mil reais. Então, aqui eu vou dividir 100 mil por, aliás, 1 milhão por 100 mil. E eu vou chegar aqui a um ponto de equilíbrio de 10 casas por mês. Vamos para a nossa calculadora, tá? Vamos lá. 240 mil menos 140 mil. Então, aqui eu tenho 100 mil da minha margem de contribuição, né? Minha margem de contribuição unitária. Então, agora eu vou jogar os meus custos e despesas fixas, 1 milhão, e vou dividir por esses 100 mil, que é a minha margem de contribuição, para me chegar onde? No meu ponto de equilíbrio. Então, eu sei que para mim equalizar as minhas despesas e o meu custo, né, fixo e variável, eu vou precisar produzir 10 casas. Então, se eu produzo 9 casas, eu vou estar no prejuízo, né? Então, se eu produzo 11 casas, né, eu vou ter aí um lucro de uma casa, né? Então, o lucro vai ser em cima exatamente da venda de uma casa, né? E aí, como eu já encontrei o meu ponto de equilíbrio em 10 casas, eu vou achar o meu lucro em cima de 14 casas, né? São 4 unidades vendidas a mais. Ó, eu peguei 10, né? Menos 4, ou melhor, eu peguei 14 menos 10, que é o meu ponto de equilíbrio. Então, eu cheguei aqui a 4 casas, né? Que é a minha, onde eu vou ter que saber qual é o meu lucro. Dessas 4 casas, eu vou apenas multiplicar ela pela minha margem de contribuição unitária, né? Eu tenho aqui que 100 mil é a minha margem de contribuição unitária. Então, 4 casas vezes 100 mil, tirando os custos dela, eu vou ter aí um lucro de 400 mil mês, né? E aí, como que eu vou achar o meu percentual agora da minha margem de segurança, né? Aqui, gente, é uma continha básica de porcentagem, né? De regra de 3. Eu tenho aqui 4 unidades, né? Isso em percentual. Eu tenho 4 unidades e eu vou dividir por 14, né? Que é o meu ponto, meu ponto onde eu chego em 100%, né? E aí, vamos lá para a nossa calculadora novamente para comprovar a fórmula. Eu tenho aqui 4 unidades, que foi o que eu vendi a mais, e vou dividir por 14, né? Aqui eu chego no resultado, onde para chegar em porcentagem, o que a gente faz? Multiplica por 100. Aqui eu não fiz nada, é só regra de 3 simples, tá, gente? Então, 28,57, nesse caso, tá, estamos com o arredondamento. Cheguei aqui a minha margem de segurança de 28,6%. No caso das receitas, o cálculo aqui vai ser a mesma coisa, né? Então, qual a minha receita atual? Para me chegar a esse valor, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar as minhas vendas, vamos
Vamos lá novamente para a calculadora. A minha receita. Qual é a minha receita atual? Eu tenho 14 casas, né? Que elas me foram vendidas a 240 mil. Mais um zero. E eu tenho uma receita atual de 3.360.000, né? Então, eu coloco ela na minha fórmula, 3.360.000, para me descobrir qual a minha margem de segurança. O meu ponto de equilíbrio diz que onde eu pago todos os meus custos é quando eu construo 10 casas. Então, qual é a receita em cima das minhas 10 casas? Eu tenho 10 casas que elas vão ser vendidas a 240 mil. Eu chego aí a 2.400.000. Né? Então, comprovada as receitas, como que a gente chegou no valor das receitas, né? E como que eu vou saber em porcentagem? Eu vou dividir pelo meu valor que é considerado 100%, né? Então, eu vou chegar aqui ao cálculo 3.360.000 menos 2.400.000. Ok, gente? E eu vou dividir agora, para me saber o meu percentual, eu vou dividir por quanto era a minha receita, que era 100%, 3.360.000. Para jogar na porcentagem, eu vou só multiplicar por 100. Eu chego aqui ao mesmo resultado, né? Em termos de receita, eu chego ao mesmo resultado que eu tive em unidades. Não era para ser diferente, né? Então, aqui, digamos agora que a empresa esteja operando com essa margem de segurança de 4 casas, né? Pois pode ter essa redução sem entrar no prejuízo, né? Se ela deixar de vender uma casa, ela não vai entrar no prejuízo. Se ela deixar de vender 2 casas, ela ainda não vai entrar no prejuízo. Mas se ela deixar de vender, né, 5 casas, ela já entrou no prejuízo, porque a nossa margem de segurança foi de 4 unidades. Então, ela deixou de vender uma a mais, né, nesse caso. Então, em termos de percentuais, podemos dizer que a nossa empresa ela está com uma margem de segurança de 28%. Aqui, note que aqui eu encontrei a minha variação percentual da minha margem de segurança em unidades e em lucro, ok? Então, agora vamos ver como seria essa redução, né, desse percentual. Podemos reduzir essa porcentagem aqui nas receitas antes de entrar na faixa do prejuízo, né, de 4 casas, né, conforme já foi falado. Então, até essas 4 casas, a nossa empresa ainda vai estar trabalhando na estabilidade, né, no equilíbrio. Aqui agora nós vamos passar vamos ter aqui agora um aumento da nossa produção e venda em 17 unidades por mês. Qual seria o resultado? O meu resultado aumentaria aqui, aumentaria em 300 mil. Se eu tenho uma margem de contribuição de 100 mil unitárias, né? Se eu aumento 3 unidades, quanto que passou a ser? Aumento 300 mil. Eu tinha 400 mil de margem de segurança, agora eu passo a ter 700 mil, né? Então, agora vamos comparar aqui em percentuais, né, essa variação. Vamos analisar agora esse aumento de 17 e vamos ver o que houve em termos de percentuais, né? Nós aumentamos aqui, vamos passar aqui todos os slides, todas as animações, aliás. Nós tivemos aqui, primeiramente, um aumento de 3 unidades. A professora, como? Eu não tinha 14, eu passei a vender 17. Então, eu tive aqui uma alavancagem em 3 unidades, né? Em lucro, eu tive quanto? Eu tinha 400 mil, vamos voltar aqui anteriormente. Eu tinha 400 mil, ó. 400 mil era o meu lucro, né, que eu tinha encontrado com a venda das 14 casas. A partir do momento que eu aumento para 17, eu aumento meu lucro em 300 mil, né? Vamos ver aqui a percentagem, né? 300 mil. Vamos jogar na fórmula.
Eu encontrando essa variação. Ah, professora, como que eu vou fazer esse cálculo? Gente, é regra de 3 simples, né? Eu tinha 300, aliás, eu tinha 4 unidades. 4 era meu 100%. Vamos na calculadora. Vamos rabiscar aqui de maneira bem... Eu tinha uma venda de 4, vamos colocar aqui, 14 unidades. Eu estava no estado de 100%. Quando eu aumentei em 17, essas minhas vendas ficaram de quanto, né? Então, vamos lá. Eu tenho 17, vou multiplicar logo por 100. Então, a multiplicação multiplica por 100, né? E aqui eu vou dividir por 14. Né? Como a gente sabe que eu já multipliquei por 100, né? Então a gente elimina esse 1 e eu tenho 21,4, né? 21,4%. O critério para saber a variação do lucro que eu vou utilizar vai ser o mesmo, né? Então eu vou pegar, eu tinha, né? A minha receita, o meu lucro, né? Era 3 milhões. Vamos lá, vou pegar a calculadora. Eu tinha aqui, ó, um lucro. Quanto era meu lucro? Com as 14 casas, aliás, né? O meu lucro era 400 mil. Esse lucro eu posso dizer que eu estava no estágio de 100%. Então, se eu aumentei aqui o meu lucro em 700 mil, né? Que é a diferença, né? Isso eu estou fazendo a forma mais básica, tá, gente? Para quem não tiver entendido. E aqui, como vai me custar isso? Eu tenho 700 mil, né? Vamos lá, para depois não entenderem de onde eu tirei esses valores. 700 mil vezes 100, né? E agora eu vou dividir pelo meu X. Dividido por 4%. Que em porcentagem eu vou tirar o meu 1 aqui para ficar por cento, né? E aí eu chego aqui, ó, a minha variação de 75% e a minha variação de 21,4%. Aqui eu não fiz nada demais, tá, gente? Eu só fiz o cálculozinho para descobrir o percentual. E aí, como eu já descobri o meu percentual do meu aumento, ó, primeiro de tudo, eu precisava saber o meu percentual em volume e eu precisava saber o meu percentual em lucro, né? Vamos recapitular. Eu tenho aqui um aumento em 3 unidades e eu tenho um aumento em 300 mil de lucro. Em percentual, eu tenho um aumento em 21% e um aumento em 75%. Agora, para mim saber qual a minha alavancagem operacional, eu vou jogar exatamente na fórmula. 75% dividido por 21,4, né? Vamos comprovar aqui. Eu vou ter 75 dividido por 21,4. E eu chego aí a minha alavancagem operacional em 3,5, ou seja, 3,5 vezes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada 1% de variação sobre o nosso atual volume de 14, né, por mês, vai corresponder a uma variação de 3,5% sobre o resultado mensal. Então, cada casa que eu venda a mais desse meu valor de referência, digamos assim, que eram as 14 casas, né, aqui, ó, meu número atual de 14, podemos utilizar como valor de referência. Então, para cada ponto em que se encontrar, a sua alavancagem ela é diferente. Ela não vai ser sempre de 3,5, certo? Esse número ele é válido apenas para essa comparação, a partir de 14 unidades. Né? Então, se eu tenho meu ponto referencial de 14 unidades, cada casa que eu aumentar a minha venda, eu vou ter aqui uma alavancagem de 3,5%. Certo? Então, agora é sua vez, certo? Se estiver produzindo agora 21 unidades, com um lucro de 1.100.000,
Quanto ficaria a alavancagem operacional? Então, agora vocês pausem o vídeo e tentem fazer, ok? Esse nós podemos responder ele no nosso encontro virtual, ok, gente? Vamos passar agora para o nosso ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Esses três itens, eles andam junto e eles dão respostas diferentes para a empresa. Vamos explicá-los, exemplificá-los, aliás, através de exemplos. Primeiramente, nós vamos ter aqui uma empresa onde ela vai ter os seguintes dados, né? Custos e despesas variáveis de R$ 600 a unidade, custos e despesas fixas 4 milhões ao ano e o meu preço de venda vai ser R$ 800. Então, já é para a gente tacar aqui margem de contribuição unitária. De cara aqui, a minha margem de contribuição unitária ela vai ser R$ 200, porque eu vou pegar 800, que é o meu preço de venda, menos os meus custos e despesas variáveis. Eu vou chegar aqui, 800 menos 200, eu tenho uma margem de contribuição unitária de R$ 200. Né? Então, vamos lá, o ponto de equilíbrio vai ser obtido quando a soma das margens de contribuição totalizar o montante para cobrir os custos e despesas fixos, né? Então, 200, né, a unidade, né, quanto mais eu tiver até chegar ao ponto. Para equilibrar, para cobrir, aliás, aqui, os meus custos e despesas fixas. Esse é o ponto contabilmente, né, em que não vai haver lucro e nem vai haver prejuízo. Né, porque se eu cobrir todas as minhas despesas e todos os meus custos, né, sendo fixos e variáveis, eu equalizei. Então, aqui eu chego a um ponto de equilíbrio contábil. Então, como vai ser o meu ponto de equilíbrio contábil? Vai ser os meus custos e as minhas despesas fixas dividido pela minha margem de contribuição. Observe o que falou aqui, ó. Quando essa margem de contribuição totalizar o suficiente para cobrir os meus custos fixos, é onde eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio. Então, eu vou pegar os meus 4 milhões, que são os meus custos e despesas fixas, e vou dividir por 200. Quando eu dividir por 200, a minha quantidade que eu vou encontrar é a minha quantidade para me chegar ao meu equilíbrio contábil. Meu equilíbrio contábil é onde eu vou zerar, nem ter lucro e nem ter prejuízo. E aqui está comprovando, ó, 4 milhões dividido por 200, eu vou chegar aqui a 20 mil unidades ou 20 mil vezes 200. Então, eu vou chegar a 16 milhões ano de venda. Né? Então, para me cobrir esses custos, né, eu preciso chegar ao meu 16 milhões de venda por ano. Nesse caso aqui, vai me trazer um resultado nulo. Né? Eu não terei lucro nenhum para a empresa. O capital, nesse caso aqui, o capital investido, não vai ter lucro nenhum. O que é esse capital investido? É aquele capital, né, que a gente vê quando a gente vai abrir a empresa. O capital que o sócio investiu, não necessariamente só quando abre a empresa, mas algumas empresas eles esperam ter um retorno financeiro desse capital. Então, nessa situação aqui, do nosso ponto de equilíbrio, ele não vai ter nenhum retorno positivo. Então, se fosse para analisar a empresa para uma decisão de investimento, né, ela não valeria a pena. Afinal de contas, ela não me deu lucro, né? Não supriu nem o lucro daquilo que eu investi. Né? Então, aqui é como se a empresa ainda estivesse devendo o patrimônio, né? o capital investido, né? Porque não teve nenhum retorno. Então, vamos agora falar do ponto de equilíbrio econômico, né? Que foi o exemplo que a gente puxou da questão anterior, né? Dos dados anterior. Quando eu equalizo o meu lucro, né? Eu fico meio que em débito com o meu patrimônio. E aqui nós trazemos uma outra situação. Supondo que a empresa tenha tido um patrimônio líquido no início do ano de 10 milhões, colocados a render um mínimo de 10% ao ano. Então, ou seja, aqui o investidor ele está colocando aqui uma meta. Eu preciso que essa empresa eu tenha um lucro mínimo desejado anual de 1 milhão. Então, se eu investir 10 milhões, o mínimo que eu exijo é 1 milhão, né? 10%. Assim, com
concluímos aí que o verdadeiro lucro ele só vai ser obtido quando contabilmente o resultado for superior a esse retorno. Então, logo aí vai haver um ponto de equilíbrio econômico, né? Quando houver o lucro contábil de 1 milhão. Porque no meu exemplo anterior, eu não tenho lucro nenhum. Eu cheguei ao meu resultado zero. Se aqui a gente for fazer a DRE, a gente vai chegar ao nosso resultado nulo, né? Nós vamos colocar aqui as nossas despesas, né? Multiplicar a nossa venda 800 mil por 20 mil unidades, diminuir os nossos custos e as nossas despesas variáveis também nessas 20 mil unidades, e eu vou ter comprovadamente o meu resultado nulo, né? No meu ponto de equilíbrio contábil. Quando eu passo para o meu ponto de equilíbrio econômico, eu estou exigindo um aumento desse lucro, né? Então, eu passo a analisar ele a partir do momento que eu tenho, acima do meu ponto de equilíbrio contábil, eu tenho um lucro de 1 milhão. Né? Então, esse é o meu ponto de equilíbrio econômico. Né? Ele será obtido, no caso, quando a soma das margens de contribuição totalizar, nesse caso, 5 milhões. Né? Não mais os 4 milhões que anteriormente a gente utilizou para equalizar. Aqui agora, para que eu tenha um lucro mínimo desejado, eu tenho que deixar sobrando 1 milhão. Né? Então, eu aumento aqui nos meus custos e nas minhas despesas. A esse 4 milhões, eu vou passar a utilizar 5 milhões. Vamos jogar na nossa fórmula. Esse aumento que eu tenho é chamado de custo de oportunidade. Né? E esse aí, mais na frente, a gente vai ter a oportunidade de ver como que ele é calculado. Não está exigindo no momento. Então, aqui nós temos os custos e despesas fixas, a fórmula, a mesma fórmula do meu ponto de equilíbrio contábil. Eu vou somar aqui ao meu custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? O custo de oportunidade é o retorno mínimo desejado que eu espero para cobrir o meu patrimônio. Né? Eu tive um investimento de 10 milhões e eu exijo o mínimo de 1 milhão. Então, eu vou acrescentar ele, a minha fórmula do meu ponto de equilíbrio, e dividir pela minha margem de contribuição unitária. Aqui eu vou chegar à seguinte equação. Eu vou ter 4 mil, que era o meu custo e despesas fixas anterior, e eu vou ter somado aqui a 1 milhão. Perdão, 4 milhões mais 1 milhão. E vou dividir pela minha margem de contribuição que eu já tinha, que eram os 200 reais. Aqui nós vamos chegar à fórmula de 25 mil unidades, ou eu pego essas 25 mil unidades e multiplico pelos 200, que eu vou chegar aos 20 milhões. Vamos comprovar na nossa calculadora? Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos zerar para não dar nada de errado. Eu tenho 4 milhões, tanto zero, né? 4 milhões. Vou somar ao meu 1 milhão, que é o meu lucro desejado. Eu desejo ter, eu espero, o meu retorno mínimo esperado, 1 milhão. E vou dividir por 200 reais, que era a minha margem unitária. Eu chego aqui ao 200 reais. Perdão, eu chego aqui às 25 mil unidades. Né? Como é que eu vou chegar ao meu volume de venda? Eu não tenho 25 mil unidades, eu vou aqui multiplicá-la, né, pelas minhas vendas. O preço de venda era 800? Era exatamente 800 reais era o meu preço de venda. Então, eu cheguei a um total de 20 milhões. Ou seja, para me atingir o ponto de equilíbrio econômico da minha empresa, eu preciso ter, no mínimo, uma venda de 25 mil unidades que me totalizam uma receita anual de 20 milhões, né? Para cobrir todos os meus custos, dar o retorno econômico esperado e atingir o meu ponto de equilíbrio econômico. Eu tenho que produzir 25 mil unidades. Neste caso aqui, nós temos o quê? Nós temos duas análises. Nós temos a primeira, que é a análise dos 20 mil, que era o meu ponto de equilíbrio contábil, onde a partir daqui eu vou começar a ter lucro, e eu tenho as 25 mil unidades do meu ponto de equilíbrio econômico, que é onde até essa unidade eu vou atingir
o meu retorno é mínimo pelo capital investido. Aqui se a empresa vender entre as 20 e as 25 mil unidades, atingirá um resultado contábil positivo. Porém, economicamente, ela vai estar perdendo, porque ela só vai ganhar economicamente a partir das 25 mil. 20 mil era o meu lucro contábil, ou melhor, meu ponto de equilíbrio contábil. 25 mil é o meu ponto de equilíbrio econômico. Então, qualquer coisa que eu vender entre esses dois índices aqui, né? Se eu vender abaixo de 20 mil, eu vou estar prejuízo contábil e prejuízo econômico. Se eu vender acima de 20 mil e abaixo de 25 mil, eu vou estar com um lucro contábil, né? E vou estar com prejuízo econômico, né? Porque o meu ponto de equilíbrio econômico é 25 mil. Se eu vender acima de 25 mil, eu vou estar com lucro econômico e lucro contábil. Ok, gente? Então, aqui nesse caso, ó, se eu vender abaixo de 25 mil e acima de 20, contabilmente eu vou estar positivo. Mas economicamente eu vou estar perdendo, porque eu ainda não recuperei o capital investido, né? Ou melhor, o valor dos juros do capital investido. E aí, a gente passa para o nosso capital, ou melhor, perdão, para o nosso ponto de equilíbrio financeiro. Por outro lado, como nós já vimos, o resultado econômico e o resultado contábil, eles não são totalmente coincidentes com o resultado financeiro, certo? Por exemplo, se dentro dos custos e despesas fixos de 4 milhões, aliás, existia aqui, ó, olha lá, olha como a nossa contabilidade ela é perfeita. Existe aqui uma depreciação de 800. Vamos voltar para a nossa unidade 1. Sabemos que depreciação, né, ela vai exigir um desembolso. A depreciação ela é uma despesa e ela pode ser um custo. Porém, ela não é um desembolso de caixa, certo? Quando se trata de assuntos e resultados financeiros, a gente fala diretamente do que entra e do que sai do caixa, ok? Resultado contábil é todo aquele resultado que exige aí a nossa competência, né? O nosso tão amado regime da competência. Ele é calculado pelo regime de competência. Então, todo e qualquer lucro contábil, resultado contábil, ele é calculado pelo princípio da competência, né? Pelo nosso regime da competência. Todo e qualquer resultado financeiro, ele é calculado com base no nosso regime de caixa. É tudo que entra e tudo que sai em espécie, né? Em disponibilidade da empresa. Então, nesse caso, a nossa depreciação, a gente sabe que que essa despesa ela foi reconhecida. Essa máquina ela foi utilizada, então ela se desgastou com o tempo. Contabilmente, eu preciso diminuir o valor da minha máquina através dessa despesa com depreciação. Porém, financeiramente, ela não me sai do meu caixa. Eu não tenho um desembolso com isso. Então, aí nós chegamos aqui a um desembolso fixo de 3 milhões e 200. Por que, professora? Eu tinha 4 milhões. Então, eu vou diminuir aqui os meus desembolsos. Aliás, eu vou diminuir desses 4 milhões, que são custos e despesas fixas, eu vou diminuir aqueles que não saem do meu caixa. Porque aqui eu preciso o meu ponto de equilíbrio financeiro para me operar a empresa pagando as minhas contas, né? Eu preciso aqui a realidade em caixa, em cash, em money, dinheiro no bolso. Então, se não houve aqui o meu desembolso dessa minha despesa com depreciação, eu não preciso analisá-la pelo meu ponto de equilíbrio financeiro. Então, a partir daí, eu já diminuo dos meus custos fixos. Como ficaria a nossa fórmula? A nossa fórmula do nosso ponto de equilíbrio financeiro, ela ficaria aqui custos e despesas fixas menos gastos não desembolsáveis, né? Então, mais uma vez, eu volto ao nosso conceito do que foi o nosso desembolso, né? Que a gente sabe que desembolso é tudo aquilo que sai do dinheiro do caixa. Se não houve a saída do caixa, eu não preciso registrar aqui no meu ponto de equilíbrio financeiro, ok?
E o critério é o mesmo, dividir pela nossa margem de contribuição unitária, né? Então, vamos lá. Eu tenho 4 milhões, meu lucro por ano. Observe que aqui, ó, eu também não estou utilizando o meu resultado econômico, né? Eu não estou acrescentando aqui o meu juros desejado de retorno. Eu estou aqui apenas observando a minha quantidade financeira. Então, se eu não tive 8 milhões, eu não vou considerar no meu ponto de equilíbrio contábil. Então, vamos lá. 4 milhões menos 800 mil, foi o meu gasto com depreciação. Eu vou chegar aí a 3 milhões e 200. E agora vamos apenas dividir pelos nossos 200 reais de nossa margem de contribuição unitária. Eu chego aqui a 16 mil unidades, né? 16 mil unidades é o que eu preciso para que a minha empresa não opere financeiramente no vermelho. E para saber o valor, para saber esse valor em termos de receita anual, multiplicando pelo preço de venda, eu vou chegar aí a 12 milhões e 800 mil. Esse é o meu resultado para que a minha empresa não opere no vermelho financeiramente falando. Observe que são vários pontos de vistas, né? Pontos de equilíbrio diferentes, né? Então aqui, ó, se a empresa vender nesse nível, ela vai estar equilibrada financeira, né? Porque ela não vai estar... Aliás, ela vai estar equilibrada financeiramente, né? Porque afinal de contas, esses 800 que eles estão registrados como custos e despesas fixas, eles não saíram do caixa, né? Então, financeiramente, a empresa não está em prejuízo. Porém, contabilmente, ela vai ter um prejuízo de 800 mil, né? Por quê? Porque ela não recuperou sequer a parcela que foi consumida do seu ativo imobilizado. Ah, mas ela não teve lucro, professora. Ainda assim, ela continuou com dinheiro no caixa. Ok, mas a gente sabe que a gente precisa contabilizar essa despesa daquela. Ela não utilizou essa máquina. Se ela utilizou, houve um desgaste, né? Então, a contabilidade precisa registrar isso também. E o lucro contábil ele precisa estar incluído com essa despesa, né? Então, analisando de olhares diferentes, financeiramente ela vai estar equilibrada, mas contabilmente ela vai estar no prejuízo, porque o nosso ponto de equilíbrio contábil era 20 mil unidades, e com 16 mil unidades ela opera no prejuízo contábil, né? E prejuízo econômico, né? Porém, ela opera no ponto de equilíbrio financeiro, né? Ela está equilibrada. Aqui ela vai estar perdendo 1 milhão, e aqui nós temos um prejuízo total de 1 milhão e 800, né? Porém, ela não vai estar no vermelho de caixa. Então, observaram aí que nós temos três maneiras de analisar, três maneiras diferentes de analisar o nosso ponto de equilíbrio, né? Então, chegamos aqui a uma conclusão. Nós temos aqui o nosso ponto de equilíbrio contábil, nós temos o nosso ponto de equilíbrio econômico e nós temos o nosso ponto de equilíbrio financeiro. Contabilmente equilibrado, nós vamos estar com 20 mil unidades. Ponto de equilíbrio econômico, 25 mil unidades. Ponto de equilíbrio financeiro, 16 mil unidades. Nesse caso, então, vamos dar aqui um exemplo. Nós temos aqui uma situação hipotética, onde o nosso volume de vendas foi 22 mil unidades. E nesse caso, a gente entrega a informação, o resultado, para o nosso analista de custo. E aí, o que ele vai fazer? Qual vai ser a primeira impressão? À primeira vista, ele vendeu 22 mil unidades. Então, nós vamos fazer a seguinte análise, ok? Nós teremos três resultados. Teremos o nosso resultado contábil, onde nós pegaremos essas 22 unidades, né, e vamos diminuir pelas 20 mil unidades, que é o meu ponto de equilíbrio contábil. Chegando nessa conta, eu tenho um resultado positivo aí de 2 mil unidades, se eu vender 22 mil unidades. Vamos saber quanto foi o nosso lucro? Eu tenho 2 mil unidades vezes 200, a minha margem de contribuição unitária. Eu vou totalizar aqui 400 mil de lucro, ok?
E agora vamos para o nosso resultado econômico. Nosso resultado econômico, nós temos 22.000 unidades, né? Que ó, as 22.000 vendidas, menos as 25.000 unidades, que é o meu ponto de equilíbrio econômico. Aqui eu vou trabalhar no meu prejuízo, né? Quanto que vai ser monetariamente esse prejuízo? 300.000, ou melhor, 3.000 vezes 200 da minha margem de contribuição unitária. E aí eu vou chegar ao meu prejuízo econômico de 600.000 negativo. E financeiramente falando, como estamos? Financeiramente falando, nós pegamos as mesmas 22.000, vamos diminuir por 16.000, que era o meu ponto de equilíbrio financeiro, e eu vou chegar aqui a 6.000 unidades, né, excedentes, né, do meu lucro, do exposto lucro, e vou multiplicar pela minha margem unitária, margem de contribuição unitária. Aqui eu vou trabalhar num superávit financeiro de 1.200.000. Olha que bonitinho. 1.200.000 que eu tive de superávit financeiro, 400.000 de lucro contábil e 600.000 de prejuízo financeiro. Ou melhor, 600.000 de prejuízo econômico. Ok, gente? Estamos entendidos? Para resumir, o nosso ponto de equilíbrio contábil e financeiro, nós temos algumas análises. O que nós podemos chegar à conclusão que nenhum custo ou despesa ele é perfeitamente fixo e muitas vezes também não existe um custo ou uma despesa perfeitamente variável. As representações de ambos, né, têm validade apenas dentro de certa oscilação no volume da atividade. Por isso, o ponto de equilíbrio também tem validade restrita, né? Nós vimos aqui que existem 3 pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, quando as receitas menos os custos e as despesas totais dão um resultado nulo. Aqui eu vou considerar todas as nossas receitas e despesas. Nós teremos aqui o ponto de equilíbrio econômico, quando dá um resultado, o custo de oportunidade do capital próprio empregado, né? Quando a gente tem lá aquele retorno esperado do capital investido. E nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, quando o valor das disponibilidades, né? O que são as disponibilidades? A gente tem ali o nosso plano de contas, que ele está elencado, e é o primeiro grupo de contas do nosso ativo, são as disponibilidades. O que são essas disponibilidades? A conta caixa, a conta banco, a conta aplicações financeiras de liquidez imediata. Nós temos aquelas contas que estão disponíveis, onde o dinheiro, né, pode ser retirado a qualquer momento, né? E aí, esse valor dessas nossas disponibilidades no nosso ponto de equilíbrio financeiro, ele permanece inalterado, independente de haver resultado contábil ou econômico. Nós comprovamos aqui que os 3 têm resultados diferentes, né? E que a cada 1% de alteração dos nossos custos e despesas, ocorrem os mesmos 1% de mudança no ponto de equilíbrio. Se eu alterar o meu ponto de equilíbrio, né, a minha alavancagem operacional, consequentemente eu vou ter o meu ponto de equilíbrio também mudado. Mas se a mudança for nas minhas despesas variáveis, o efeito vai depender do grau da alteração e da margem de contribuição unitária. Agora nós vamos realizar alguns exemplos para que vocês possam pôr em prática todas essas análises da nossa relação de custo que nós vimos até o momento. Primeiramente, nós temos aqui os dados, né? Esse exemplo basicamente é um modelinho da nossa questão de prova. Nós temos aqui uma companhia, Peluche, né? Produz e vende cerca de 31.250 pacotes de algodão por mês. Então, orientações. Quando vocês forem responder questões assim, retirem da questão, retirem o máximo de informação que você puder. Eu sei aqui que a minha produção é de 31.250 pacotes de algodão por mês, né? Cujo meu preço de venda líquido de tributos, olha outra informação, meu preço de venda unitário é R$ 3,50, né? E aqui
nós temos a informação que esse é o nosso único produto, porque nós estamos trabalhando com a nossa linha de raciocínio do ponto de equilíbrio único, produto único, margem de contribuição unitária, né? Posteriormente, veremos quando tem a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio em produto, em linhas de produção com mais de um produto. Então, vai ser comum vocês verem essa expressão nas questões, para que vocês possam ter tranquilidade para responder, ok? Isso é até uma pegadinha, tá, gente? Então, os custos e despesas variáveis, eles atingem R$ 1,50 por pacote, né? Então, qual a minha margem de contribuição unitária aqui? Só em olhar na questão, nós sabemos que nós temos o nosso preço de venda de R$ 3,50. E eu tenho aqui o meu custo e despesa variável, R$ 1,50 por pacote. Então, gente, ó, não me decepcionem, hein? Eu tenho aqui R$ 2,00 de margem de contribuição unitária, tá? O que mais que eu posso tirar da questão? Que eu tenho meus custos e despesas fixos, 50 mil por mês, 50 mil por mês, e que a minha capacidade de produção é 40 mil unidades por mês. Lembra quando a gente viu teoria das restrições? Aqui seria um fator de limitação, né? Se nesse caso aqui, a questão não está pedindo, mas se nesse caso a questão pedisse um fator de limitação, qualquer produção acima de 45 mil, né? Eu teria que dar mais de um produto e ver aqui qual seria o meu produto escolhido, que não é o caso, nós estamos com um único produto. Então, esse 40 mil unidades aqui, ele só vai constar nas informações da questão, ok? Então, vamos lá. O que a questão pede? O percentual da margem de segurança operacional, o percentual do aumento do ponto de equilíbrio, caso os custos e despesas fixos aumentem 20%, né? E todas as demais variações permanecem constantes. Na letra C, vai pedir a mesma coisa, sendo que agora o aumento de 20% é apenas nos custos e despesas variáveis, o restante permanece constante. Pedimos o percentual do aumento do lucro, caso a empresa aumente 50% da sua atual margem de segurança em unidades. Aqui está pedindo em unidades, tá, gente? O percentual de redução do lucro, caso a empresa reduza 50% da sua atual margem de segurança em unidade. Aqui ele pediu o aumento e aqui ele pediu a redução. Grau de alavancagem operacional, calculado com base na situação inicial. E o percentual do aumento de volume, né, do volume atual da produção, caso o lucro aumente para 40%. Vemos aqui que todas são situações hipotéticas. Vamos tentar responder. Sugiro que vocês pausem o vídeo para que a gente possa ver e medir os nossos conhecimentos. Vamos lá, né, gente? Vamos iniciar aqui a nossa resolução, deixando fixa aqui as informações que a gente vai precisar para responder todas as demais alternativas. Primeiramente, o que eu começo colocando lá, como eu falei, separar todos os itens, né? Preço de venda, custo, tudo aquilo que eu já retirei da questão. E de cara aqui, eu já deixo calculada aqui a minha margem de contribuição unitária. Essa margem de contribuição não vai haver alterações, exceto que peça na questão. Então, vamos calcular o nosso ponto de equilíbrio contábil, né? Para que a gente possa também ter noção para responder as próximas questões. Como que a gente vai para calcular? Custos e despesas fixas. Eu vou pegar aqui a minha informação, que a questão já me deu, né? 50 mil, e vou dividir pela minha margem de contribuição unitária, os meus R$2. Então, eu tenho aqui que a nossa empresa, ela tem um ponto de equilíbrio contábil de 25 mil pacotes. Só lembrando que a gente trabalha mais com ponto de equilíbrio contábil, ok? Quando a questão pedir, que a gente vai estar falando em ponto de equilíbrio econômico e financeiro. Mas, a priori, a gente padroniza o ponto de equilíbrio contábil para a resolução das questões. Tá? Então, assim, por que vai usar sempre o ponto de equilíbrio contábil? É a fórmula padrão, né? Exceto que a questão peça uma alteração dos juros, né? Peça uma análise diferente, como foi no exemplo anterior, que nós acabamos de ver. Então, vamos lá. Vamos responder o percentual de margem de segurança. Vamos responder o item A, o percentual da margem de segurança operacional.
Aqui, o que a gente vai fazer de início? Nós vamos calcular primeiramente a nossa margem de segurança, né? Qual é o meu volume atual de venda? 31.050. Como é que eu vou saber? Aqui, ó, 31.250 é a minha produção. Esse é o meu volume de produção. E qual é o meu volume do ponto de equilíbrio para mim saber a minha margem de segurança? Eu tenho aqui, ó, 25.000 pacotes, né? Se eu tenho 25.000 pacotes e eu quero saber qual é o percentual da minha margem de segurança, eu preciso, primeiro de tudo, saber essa variação. Para mim saber essa variação, eu preciso colocar o meu volume atual, menos o volume do meu ponto de equilíbrio, dividir pelo meu volume atual, para que possa dar a nossa regrinha de 3 simples. Aplicada em fórmula, é a mesma coisa. Vezes o 100. Vamos lá na nossa calculadora. Nós temos aqui 31.250 menos 25.000, que é o meu ponto de equilíbrio que eu encontrei com a minha margem de segurança, minha margem de contribuição unitária e com as minhas despesas fixas. Então, eu vou ter aqui uma variação de 6.250, né, em unidades, ok? Então, aqui eu já cheguei à minha variação em unidades. Bastava eu responder até aqui. Porém, a questão me pede em percentual. Para me descobrir esse percentual, eu apenas vou pegar esse valor que eu já localizei e vou dividir aqui, cadê? E vou dividir pelo meu volume, ao qual era o meu volume de referência, 1.250. Eu vou ter aí 0,20, que aplicando aí a fórmula percentual, eu vou multiplicar por 100 e eu vou encontrar 20%, ok? Simples. Viram que não tem medo, né? Não tem bicho de 7 cabeças. Vamos agora para o nosso segundo item. O nosso segundo item, ele pede o percentual de aumento do ponto de equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio que nós temos? 25.000 pacotes. Caso os custos e despesas, observe bem, aumentem 20% e todas as demais permaneçam constantes. Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai mudar o nosso custo e despesas fixas, né? A gente tem aqui um custo que ele atualmente está 50.000 mês, então eu vou acrescentar 20% para me ter o meu custo e despesas fixas atuais, conforme a despesa está pedindo. E eu vou chegar aqui ao meu custo, despesas fixas, em 60.000 por mês. Ah, professora, como é que você faz isso? 10% de 50.000 dá 5.000, então 20% vai ser 10.000. Então, eu aumento aí a fórmula. E agora vamos jogar aqui o nosso ponto de equilíbrio atual, viu? Eu tenho que ter, para mim, quando se fala em variação, gente, a gente tem que ter em mente que a gente está trabalhando sempre com dois valores. O valor de referência, o meu valor anterior, e o meu valor atual, para mim poder saber quanto que vai ser a variação. Então, se eu tenho já fixo aqui se eu já tenho aqui na minha questão calculado o meu ponto de equilíbrio atual, agora eu vou calcular, ou melhor, o ponto de equilíbrio de referência, eu vou agora ter o meu ponto de equilíbrio atual. Que o meu ponto de equilíbrio atual vai passar a ser calculado com o meu custo atual, que vai ser os 60.000. Então, aqui eu vou chegar ao meu ponto de equilíbrio atual de 30.000. Então, tivemos aí 10.000, uma variação no meu lucro, né? E eu tenho aqui 5.000, uma variação no meu ponto de equilíbrio. Tinha 30, aliás, tinha 25, passei a ter 30. Então, vamos calcular isso em porcentagem para equilibrar. Nós temos aqui 30.000, era o meu ponto de equilíbrio, né? O meu volume atual, o ponto de equilíbrio atual, menos os 25.000, que era o meu volume de referência, do ponto de equilíbrio de referência. E aí eu vou chegar ao mesmo cálculo de 20%. Ok? Professora, você mudou a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos lá. Eu tenho 30.000, né? Menos 25.000, que era o meu valor de referência. Eu aumentei, né? Então eu tenho 5.000. Quanto era o meu valor de referência? 25.000. Então, eu vou dividir pelos 25.000
e multiplicar por 100 para ficar na minha fórmula. Note que aqui nós tivemos um aumento a nossa variação foi exatamente os mesmos 20%. Não é sempre que isso acontece, apenas nos custos e despesas fixas. Agora nós temos a mesma situação, sendo que esse aumento vai passar a ser nos custos e despesas variáveis. O nosso aumento vai passar a ser neste nosso segundo item. E os demais elementos permanecem constantes. Então, o nosso ponto de equilíbrio volta a ser 25.000, tá? Nosso ponto de equilíbrio, aliás, não vai ser 25.000 porque nós vamos ter uma alteração bem aqui, ó, certo? Então, vamos lá. O meu custo de despesa variável atual era R$ 1,50 e eu vou acrescentar mais 20%. Mais uma vez, eu tenho R$1,50, R$1,50 e eu vou aqui somar 20%. Eu chego ao meu cálculo de 1,80. Quem não tiver calculadora pode fazer a regrinha de 3 cifras, é o mesmo critério. Então, a minha margem de contribuição, olha, a minha margem de contribuição era 2. Eu não mudei o meu preço de venda, né? Meu custo de despesa variável, aliás, então eu também vou mudar a minha margem de contribuição. Minha margem de contribuição vai passar a ser R$ 1,70, que é exatamente os R$ 3,50 do meu preço de venda, menos o meu R$ 1,80 do meu novo custo de despesa variável. Então, eu vou chegar aí a uma margem de contribuição unitária de R$ 1,70. Então, novamente, eu vou calcular o meu ponto de equilíbrio contábil. Eu tenho uma nova informação na minha margem de contribuição. Então, eu jogo os mesmos custos e despesas fixos e eu vou dividir por R$ 1,70, que é a minha nova margem de contribuição. A partir daqui, eu vou ter um PEC de 29.412. Vamos comprovar. Nós temos 50.000 dividido por R$1,70. Nós temos aí, ó, como a gente não pode produzir um pacote quebrado, né? Então, a gente arredonda, certo? 29.412. O que mais? Agora, vamos para a variação, né? Ele pediu aí o percentual de aumento, né? Se aumentasse 20%. Então, ó, aqui eu vou pegar o meu índice atual, né? 29.412 e vou diminuir pelo meu valor de referência. Quanto era o meu valor de referência? 25.000. Então, o meu ponto de equilíbrio, ele teve um aumento de 4.412. Então, 4.412 corresponde a quantos por cento de aumento? Meu valor de referência vai ser quem? 25.000. Então, 25.000, né? Dividindo, eu vou ter 16,65%. Ah, professora, você foi direto. Então, vamos lá, passo a passo. Eu tenho 29.412. 29.412. Quanto é o meu 100%? 25.000. Então, eu quero saber quantos por cento 4.412 equivale do meu 25.000, que era o meu 100%. Então, eu vou dividir por ele para depois multiplicar por 100. Eu errei bem ali, né? Vamos de novo. 29.412 menos 25.000. E vou dividir por 25.000. Ok? Então, aqui, ó, teve errinho de dedo bem aqui, tá, gente? 25.000 vezes 100 para dar em porcentagem, né? Aqui é 17,64, tá? Eu me confundi na hora de digitar no slide. Então, esse valor aqui, viu? Muito cuidado para que vocês não errem na hora de preencher. Ok, gente? Então, aqui, ó, note que aqui a gente teve um aumento
No item anterior, quando o aumento foi nas despesas fixas, nós tivemos um aumento de 20%. O aumento no lucro foi exatamente, o meu ponto de equilíbrio, foi exatamente o mesmo do meu aumento nas minhas despesas fixas. Quando eu aumento na minha despesa variável, eu tenho um aumento proporcional, né? Porque eu vou variar a quantidade. Então, consequentemente, eu aumentando essa margem, eu vou aumentar também essa variação. Ok, gente? Vamos para o próximo item. Aqui no caso está pedindo o percentual de aumento do lucro caso a empresa aumente em 50% sua atual margem de segurança em unidades vendidas, né? Então aqui nós vamos mais uma vez. Quanto é a minha margem de segurança atual? Lembra lá no início? Qualquer dúvida, vão voltando aí o material. Eu tinha 6.250, era o meu valor atual, meu valor de referência. Então eu vou acrescentar 50% na minha margem de segurança. Então eu vou chegar a uma margem de segurança, eu vou ter um aumento de 3.125, é o que equivale a 50% da minha margem atual. Então eu tive aqui um aumento, minha margem de segurança total passou a ser 9.375. Então eu vou para o mesmo critério agora no meu lucro. Quanto era o meu lucro? Eu tinha margem de segurança em 6.250 unidades. Vezes 2, eu passei a ter, eu tinha, aliás, 12.500 de lucro. Quando eu passo a ter o aumento, o mesmo aumento de 50% aqui, tá, gente? Então, quando eu aumento a minha margem de segurança, eu também aumento o meu lucro, né? Então, eu tenho o lucro atual e o lucro por referência. E a minha porcentagem vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho o meu valor atual menos o meu valor de referência dividido pelo valor de referência, para me saber o percentual que aumentou. Então, aqui nós chegamos aqui que o aumento foi exatamente os mesmos, 50%. E esse aumento em unidades, né? Nós teremos aqui 3.125 unidades a mais. Se eu aumentar a minha margem de segurança em 50%, eu vou ter um aumento aqui de 3.125 unidades. Que 3.125 unidades, se a gente for olhar o que eu já produzia, vai equivaler ainda a 10% do meu volume atual, né? Já é um outro tipo de análise. Eu vou ter aqui uma outra referência, né? Se eu for olhar o meu volume atual da minha produção, eu aumentando 50% na minha margem de segurança, o meu lucro vai corresponder a um aumento de 10% da minha produção, do meu volume atual de produção. Observa como está tudo interligado, né? E agora nós vamos calcular a redução desse lucro, caso a empresa, aliás, nós vamos calcular o percentual de redução do lucro, caso a empresa reduza 50% da sua atual margem de segurança em unidades vendidas. Então, o cálculo é a mesma coisa, só que inverso. Primeiro nós fizemos somando, agora nós vamos fazer diminuindo. Eu tinha uma margem de segurança de 6.250, eu vou diminuir 3.125, que eu já sei que é o meu 50%. E eu vou chegar a uma margem de segurança de 3.125 unidades. Aplicando do meu lucro atual e do meu lucro com 50%, eu vou chegar a um lucro de 6.250. Em variação, vai dar a mesma coisa, né? E também vamos ter, nesse caso, a mesma redução de 10% do nosso volume atual de produção. E agora nós vamos pedir aqui o quê? O grau de alavancagem operacional calculado com base na situação inicial. Qual é a nossa situação inicial? Não saiu da nossa tela, né? Está ela aqui presente. Nós vamos ter aqui a variação do nosso lucro, né? Que nós tivemos no item anterior, que foi de 50%, e a variação do nosso volume, que foi de 10%. Ah, professora, de onde foi que você tirou isso? Vamos voltar. Nós tivemos aqui, ó, uma alavancagem de 50% no lucro e uma de 10% no volume. Então, a nossa alavancagem ela vai ser a nossa variação do nosso lucro dividido pela variação do nosso volume. No caso aqui, ela vai ter o quê? 50% e 10%.
50 dividido para 10, eu vou chegar a uma alavancagem de número 5. Alavancagem 5 vezes, né? Ou, jogando aqui em miúdos, na nossa, em termos de quantidade, né? Nós vamos ter aqui a nossa margem de contribuição total, né? Que eu vou utilizar como base a minha margem de contribuição unitária, 31.000 unidades, aqui ó, eu produzi 31.000 unidades e eu tive uma margem de contribuição de R$2. Eu vou calcular a minha margem total, né? Minha margem total, vou chegar a 62.500 é a minha margem de contribuição total. Então, o meu lucro vai ser a minha margem de contribuição total menos as minhas despesas fixas. Não posso esquecer, tá, gente? Lucro é só a margem de contribuição, ela ainda não é o lucro, né? Lembra que a gente viu lá na unidade 3. O lucro ela só quando deduz todos os custos e despesas variáveis e fixos, né? Então, voltando nesse conceito, 62.000 menos 50, eu vou chegar ao meu lucro de 12.500, né? Então, trazendo aqui para a nossa fórmula da alavancagem operacional, eu vou ter a minha margem de contribuição total. Lá no início do nosso material está lá as 3 prováveis formas para calcular o grau de alavancagem operacional. Então, trazendo aqui agora a nossa fórmula, duas delas, né? Nós temos 62.500, é a minha margem de contribuição, dividido pelo meu lucro, né? Então, isso quer dizer que o meu lucro teve uma alavancagem em 5 vezes, né? Meu percentual. E agora, se esse percentual de aumento de volume na minha produção e venda, eu quero que calcule esse percentual para que o meu lucro ele aumente em 40%. Voltando na questão anterior, meu lucro tinha aumentado 40%. Agora eu quero o meu grau de alavancagem em percentual, né? Quanto seria se eu tivesse um volume de um lucro, aliás, de 40%. Então, novamente a mesma fórmula, variação de lucro e a variação de volume. 5 vezes é o que eu já tinha encontrado, né? Aqui eu vou só jogar as informações que eu já tenho. 5 vezes é o que eu já tinha encontrado. 40% é o que a questão está me pedindo, né? Se eu aumentar 40% é o meu fator condicional. E X aqui vai ser o meu volume. Ela não quer saber a minha variação em volume, né? Então, aqui, ó, passa a ser regrinha de 3 simples mais uma vez, né? Eu tenho 5, que eu só vou fazer o nosso bom e velho cruzamento da regra de 3 simples. Eu tenho 5x, né, igual a 40. 40 dividido por 5, né? Então, eu vou ter aqui uma variação em 8% no meu lucro. Aliás, no meu volume. Então, em termos de volume, de quantidades, né, nós aumentamos 8%. Então, eu jogo 8% em cima do meu valor original, que é os meus 31.250. Vamos comprovar mais uma vez. 31.250, eu vou aumentar 8%. Que eu totalizo com 33.750 unidades. Ok, gente? Por hoje é só, né? Nos encontramos no nosso encontro virtual para tirar as dúvidas, né? Visto que a gente não tem um quadro, né? Para que a gente possa aplicar as nossas considerações. Então, todos os exercícios serão com base nesse material que foi exposto e nesses links de aula, tá, gente? Muito obrigada e até mais.